Oi meninas, tudo bem? Como vocês estão? Tudo certinho? Hoje eu vou mostrar pra vocês uma maquiagem bem linda, tá? Uma maquiagem que dá pra usar tanto pra casamento quanto pra formatura, tá? Esses tempos eu fiz maquiagem numa cliente e postei no meu blog. Então, eu não tenho os olhos iguais da cliente que veio, né? Mas eu vou mostrar o processo que eu fiz, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar fazendo um esquema bem legal na sobrancelha, tá? Eu tô filmando no banheiro, tá? Porque eu tô pra sair cantar um casamento, então tô aproveitando pra fazer essa maquiagem, tá? Abaixo aqui da sobrancelha, eu vou pegar um lápis creme, esse meu aqui é da Duda Molinos, tá? E vou fazer uma linhazinha aqui assim, embaixo da sobrancelha. Se você tem um jumbo da NYX, pode fazer também, tá? Mas eu quero fazer bem discreto, então... Pronto. Agora eu vou passar o jumbo da NYX, esse aqui é o Lavender, tá? Ele é um lilazinho. Aí tô com uma luz amarela que eu não sei se vocês vão conseguir ver, tá? Mas é um lilás, tá? Vou passar em toda a pálpebra. Vamos lá. Primeiro eu vou usar o pigmento da NYX também, que é o White Pearl, o 03, tá? Eu vou passar no comecinho aqui da pálpebra móvel, tá? O que eu faço? Eu pego um pouquinho desse pigmento, fazendo a lambança. Aí você vai pegar um pincelzinho, tá? De preferência um de cerda mais chatinha, mais durinho, ó, esse é mais firme. Esse é do kit de 32 pincéis réplicas da MAC, tá? Que tem lá na usada. E aí é que vem o truque, tá? Eu vou usar um primer pro rosto, de rosto para passar no olho, tá? Se você tem um primer específico para olho, beleza. Mas se você não tiver, você pode usar. Esse meu aqui é da Vult, é lançamento, tá? Foi o primeiro que chegou aqui em Timbó. Eu fui no dia certo que chegou um produto e eu peguei ele. E até hoje tem gente tentando pegar e não consegue, tá? Então o que eu vou fazer? Vou pegar na palma da mão, mas só uma purifadinha de nada, assim, só um pinguinho, ó. Talvez nem vai dar pra ver, né? Um pinguinho. Aí, eu vou passar num ladinho do pincel, tá? Pode ser qualquer primer de rosto que vocês têm, tá? Aí você vai fazer o quê? Você vai pegar aquele pigmento, tá? E do ladinho que tá lá, você vai dar batidinhas, pegando o produto. Acabou? Dá várias batidinhas pra sair aqui. Eu até vou fazer um esquema. Eu vou passar o pó, um pouco mais de pó aqui embaixo, porque ele cai bastante, tá? Quando você mexe com o pigmento, ainda que é claro, tudo bem, mas quando é escuro... Tem meninas que preparam a pele depois dos olhos, tá? Mas eu tava com pressa, eu já fiz antes. Então vamos lá. Beleza, agora o que você vai fazer? Você vai pegar um outro pincelzinho, tá? Esse do kit rosa e branco, 20 pincéis rosa e branco também tem na usada. E vou pegar mais um pouquinho do pigmento, mas agora com ele seco, tá? Peguei, dei batidinha no pincel para tirar o excesso. Vou aplicando por cima. Beleza. Depois eu bato umas fotos para vocês verem como ficou. Beleza. Terminado isso, eu vou pegar uma paleta da Tango, tá? Dessas marcas bem baratinhas. Mas eu amo de paixão essa paletinha, ela é bem cheirosa, tem cores bem brilhantes, tá? Eu uso ela
bastante. Dá pra chegar a minha diamante. Tá. Eu vou misturar essas duas cores aqui, de lilás, tá? Parece azul ali pra vocês, mas é lilás. Vou pegar um pouquinho dessa. Com a esponjinha mesmo que vem no kit, tá? E vou aplicar aqui no meio. E vou aplicar esse outro roxinho aqui, esse outro lilazinho. Um tom um pouco diferente. Certo? Depois a gente vai retocar, tá? Dessa mesma paleta, eu vou usar esse cinza que aparece aqui embaixo, tá? Parece um preto, mas não é, ele é um cinza. Por que não preto? Porque assim, nem todo mundo está acostumado a usar uma sombra preta. Tá? E o preto fica bem marcado. E o cinza, ele fica bem chique, porque ele marca, mas não é gritante, entendeu? Então o cinza é um coringa, tá? É que nem se fosse marrom. Então vamos lá, eu vou passar aqui no cantinho. Meu celular. Agora deixa eu ver, eu tô curiosa. Vamos lá. Continuando a bagaça. Ah, que legal, tá acabando a bateria. Se acabar a bateria, eu volto e continuo, tá? Até que eu fiz mais forte em mim do que eu fiz nela. Mas vocês sabem que eu sou exagerada, né? Aí a gente pode passar um clarinho. Eu vou passar esse branquinho que tem aqui também nessa mesma paletinha, tá? Branquinho aqui. E eu não tô falando que ia acabar a bateria, acabou. Tá, botei outra bateria, vamos continuar. Peguei o branquinho, iluminei ali a sobrancelha, vou fazer a mesma coisa desse lado. Com o dedo é sempre mais forte, tá? Quando você aplica. Então espalha bem. E vamos esfumar de novo pra... Agora, vamos pegar de novo esse roxinho aqui, tá? Segundo. Vou pegar um outro pincel, tá? Vou pegar esse bem pequenininho aqui, ó. Tamanho do que ele é de pincelzinho assim de detalhes, não sei se vai dar aqui. Tá? E eu vou fazer essa junção aqui das sombras no começo. Com um outro pincelzinho chanfrado. Vou usar esse aqui do kit rosa e branco, ele é bem grandão. Vou pegar aquela sombra mais clarinha aqui. Opa! Lilazinho aqui. Pegar. Vou passar aqui no começo.
esponjinha. Tiro esse excesso de brilho, pó que eu tinha botado antes. Esponjinha aqui é de látex, tá? Passei, usei pra aplicar base, bem boa, bem grossa, bem fofinha. Às vezes eu passo com pincel, às vezes eu passo com esponja. É legal você ir testando várias maneiras, porque às vezes você vai achar que uma é mais interessante que a outra. E não só isso, você já treina com vários materiais, tá? Isso é muito interessante fazer. Não, eu só consigo fazer maquiagem se é com um determinado pincel, entendeu? Vamos para o delineador gel. Pincelzinho chanfrado. Aplica daí da maneira que você desejar, tá? Eu tô com pressa. Hoje eu vou ter que ir a pé da igreja. É bem pertinho, tá? Mas pensar na cena. Eu de roupa social. Mochila com um notebook nas costas. Um guarda-chuva, porque tá ameaçando chover, na rua. Maquiada desse jeito, toda de preto. Não dizer nada contra, tá? Por favor. Não dizer que eu tô indo vender Bíblia nas casas. Não. Agora, vou achar meu rímel. Super Choque da Avon. E de batom, quero mostrar pra vocês uma coisa muito linda, que eu já mostrei no meu blog. Esse batom aqui, ó, rosa nude, da Natura, tá? Natura Zipper, aquele que vem com o espelhinho na tampa, tá? Super fofo, super lindo, vou mostrar pra vocês. Olha que lindo. Blush. Nela eu usei o pêssego da Avon, mas eu vou usar hoje esse aqui que é o vinho rosado, tá? É o meu pincelzinho de blush, que é a do Kit Rosa e Branco. Contorno eu vou fazer com o pó da Avon também, que é aquele bronzer. Bronzer não, bronze. Cor bronze. Ah não, telefone agora ninguém merece. Viu como se atende telemarketing? Clac, clac. Aprende com ela. Então era isso, eu espero que vocês tenham gostado.
assim, ó, não ficou igual a da Elisa, tá? Mas, porque o meu olho é diferente do dela, mas o processo foi o mesmo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!